Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco. Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Bia. E você tá no Teto para Três podcast. Uhul! Mais um episódio, hein, amiga? Mais um episódio aqui da nossa temporada. Um episódio que tá o quê? Especial. E mais uma vez a gente chega aqui sem o quê? Sem adjetivos para falar sobre o nosso convidado, porque o quê? De novo, a gente fica repetitiva, porque a gente sempre fala, estamos trazendo pessoas maravilhosas, e hoje não é diferente. Mais uma pessoa maravilhosa está aqui no nosso teto. E antes da gente ir apresentá-lo para vocês, e aí vocês terem a honra de conversar com ele, porque ele é uma pessoa magnífica. Vamos primeiro pedir aqui o nosso jabá para você seguir o Teto nas redes sociais, @Teto para Três Podcast, lá no nosso Instagram, @Teto para Três, lá no Twitter, @Teto para Três Podcast, no TikTok. Agora sim, finalmente estamos colocando conteúdo lá também. A gente vai cada vez mais trabalhar para conseguir colocar mais conteúdo no TikTok, mas a gente já começou e tá indo, então aos poucos, vai lá, segue a gente, paciência, que vai ter muita coisa legal vindo por aí. No nosso Linktree, lá no Instagram, tem todas as redes sociais, então você pode ir lá e você entrar para você não perder nada. Segue a gente no serviço de streaming que você está ouvindo esse episódio. Não esquece de avaliar e de seguir a gente também pelo serviço de streaming que você escuta, porque ajuda demais o Teto a crescer e receber cada vez mais pessoas embaixo dessa nossa casinha aqui, que tá crescendo. Ai, amiga, eu tô ficando tão feliz, nossa casinha tá começando a crescer, e tá tão legal toda essa interação. Então, assim, gente, segue a gente pra não perder nada. Isso mesmo. Não, gente, sério. Amiga, é muita rede social, né, menina? É muita rede social. E a gente marcando presença em tudo, vai agora sim. Eu falo que pra próxima temporada a gente tem que gravar essa introdução e vai repetindo. No play e vai. Então vamos lá. Bia quer fazer as honras de apresentar o nosso convidado? Tudo, gente. O Teto recebe um convidado que não temos nem roupa para esse evento, entendeu? A gente tá assim, entregue. Ele é um entusiasta da cultura pop, jornalista, ganhador do prêmio Sangue Novo no jornalismo paranaense. Foi colunista de cinema na Gazeta do Povo. Ele é inteligente, ele é culto, fã de Breaking Bad, é apreciador de bons vinhos. Já deu para saber de quem que a gente tá falando? Vocês já estão fazendo aí ligando os pontos. Ele é referência em conteúdo de qualidade, um gigante na comunicação. Muitos aplausos para receber o incrível Rodrigo De Lorenzi, o moço do vinho. Gente, quem é essa pessoa? Quem vai entrar? Ai, que bom que tá entrando então um participante novo. Quem é? Nossa, que chique, gente. Muito obrigado. Nem eu sabia que eu era tudo isso, aqueles. Ai, olha, é um prazer. Isso aqui mais. E tem muito mais. Vamos lá. Fica que tem mais. Ai, gente, obrigado pelos elogios. É um prazer estar no Teto, lá, ouvintes. Muito, muito obrigado pelo convite. Amei. Tô me sentindo muito honrado. E agora, com essa apresentação, assim, minha bola tá. A autoestima acabou. Baixa autoestima acabou. Não tem mais depois disso. Não. Ai, obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Espero que o papo renda para todos. Sim. Não, a gente o prazer é todo feliz. nosso. É uma honra. A gente fala às vezes uns pra cima das outras, que a gente fica um pouco. Eu acho ótimo. Assim, então tudo fica tranquilo. Eu funciono assim também, eu vou falando, é uma loucura. E, Rodrigo, a gente sempre pega o nosso convidado com uma primeira pergunta, que é assim, de frente com o teto. Quem é o Rodrigo pelo Rodrigo? Ai, Jesus, nossa, difícil, hein? O Rodrigo pelo Rodrigo, caramba. Nossa, Ih, psicóloga, vou ligar pra ela. Que nem ela me Oi, fez essa terapeuta. pergunta. Oi, querida, Tudo bom? me ajuda Sou aqui. eu. Acho que eu vou pensar assim em mim nesse momento, né, da vida. Acho que eu sou o Rodrigo
hoje é uma pessoa que está feliz, que faz o que faz, finalmente, assim, podendo trabalhar com cultura pop, com literatura, com coisas das artes, né? E que está cada dia mais tentando fazer coisas que gosta e que façam diferença na vida de outras pessoas de maneira responsável, divertida e alegre. Eu tento, aqueles, né? Eu tento levar a alegria para casa das pessoas, é isso. Eu, eu tô meio assim, sabe? Tô meio nessa vibe. Eu tô muito num momento de transição, então eu tô. Uhum. O Rodrigo de hoje tá mudando. Se vocês tivessem me entrevistado ano passado, ia ser um Rodrigo um pouco com medo e com receio das coisas, e agora eu sou uma pessoa com mais esperança de que as coisas vão melhorar, assim, na minha vida pessoal e em outras coisas. Enfim, tô uma estrelinha. Uma estrelinha da Sim. positividade. Ai, que gostoso, né? Sim. Ai, amei. Hoje, Eu né? amo. Assim, amanhã já não sabemos o que eu posso dizer. Eu amo. A minha psicóloga fica preocupada quando eu entro nesse clima, que ela fica assim, será que essa menina tá tendo um ataque eufórico? Será que essa menina tá meio louca? Porque assim, né? Mas assim, é uma fase deliciosa. Eu espero que você aproveite muito e que você não saia dela. Porque show negatividade, gente. Já o mundo já tá muito Isso. pesado. Não, e você sabe que Muito. eu era uma pessoa. Às vezes eu tenho meus momentos, né? Mas eu era uma pessoa muito negativa, assim, de uns anos pra cá. Nossa, tudo bem que a gente passou por momentos que não dava pra ser positivo. Mas eu dava Sim. uma exagerada, assim, porque eu tava em coisas que eu não queria. Sabe quando você tá no lugar errado por Sim. muitos anos, fazendo coisas que você sem propósito nenhum? E aí, acho que Aham. quando você começa a fazer coisas com propósito na sua vida, você vai mudando. Isso tem muito a ver com literatura, com o que você consome, com todas as coisas que vão te cercando, né? Os seus valores ali. Então, Sim. a partir do momento que eu consegui me conectar mais com essas coisas, eu fui me ficando um pouco mais positivo. Porque senão, minha filha, meu Deus, abre um vinho aqui comigo, eu começo a falar mal de tudo. Equilíbrio é tudo, né? Eu também É sou tudo. rabugenta, adoro reclamar, faz parte, ajuda também às vezes você a se aliviar, mas a gente tem que aprender a ter um equilíbrio na vida. Eu me identifico horrores com o que você falou, e é isso. É mais Exato. gostoso quando a gente sai desse lugar tão escuro que às vezes a gente se coloca, né? É isso. Não, porque em muitos momentos eu fico meio, sabe aquele vídeo da Rita Lee falando, ela é tão galera, porque daí eu olho todo mundo Eu falando amo. bem, tão galera, tão jovem, tão do bem, vá, não vou falar Chata palavrão, né? paca. Chata parca, cara. E eu sou meio assim com os outros, né? Eu tô tentando ser mais estrelinha. Eu tô assim, tudo bem, querida, pode ser assim. Eu amo, é meu vídeo favorito da Rita Lee, foi minha homenagem para ela quando infelizmente ela faleceu, né? Nem E aí fale, eu amo nossa. aquele vídeo que eu acho assim um ícone. Sim. Rodrigo, e como você se tornou leitor? Como foi essa trajetória com os livros, o mundo da literatura, desde quantos anos você tem esse contato com os livros? Então, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu era criança, assim, eu tive contato por causa eu fui criado pelos meus avós, né? Minha mãe morreu quando eu era muito bebezinho ainda, então eu fui criado pelos meus avós, e eles não liam, assim, mas quem lia muito era a minha tia, né? Filha deles. Então, às vezes eu ia na casa dela e tinha muitos livros antigos, sabe? Agatha Christie e esses livros mais best-sellers ainda são, né? Mas naquela época, assim, que vendia, tipo, em banquinha de revista e tal. E minha tia tinha muito desses livros, assim. E aí eu ficava olhando para esses livros e aí às vezes eu via ela lendo, sabe? De longe, assim, ela ficava lendo na rede. E aí eu peguei um livro da Agatha Christie para ler, que foi Assassinato no Expresso do Oriente. Olha, veja, hoje em dia se discute negócio de classificação indicativa, não tinha nada disso Sim. na minha época, não. Eu peguei Agatha Christie com, sei lá, eu acho que eu devia ter uns 10 anos. Assim, completamente impróprio. O povo morrendo aqui. Uma facada ali que no trem, que legal com a criança. Eu peguei esse livro. Eu lembro que eu demorei muito para terminar de ler, porque imagina, uma criança de 10 anos ler Agatha Christie, que não, né, não é uma coisa fácil. Mas foi o primeiro contato que eu tive e que eu li assim, um livro inteiro. E aí, na escola também, né? Tinha prova. Eu lembro que tinha um negócio da coleção Vagalume lá, que eles davam umas provas de avaliação, assim, então eu tinha que ler. Era Moisés e fazer um resumo. E aí eu fui tendo essas pequenas
interações, assim. Aí eu pegava mais um livro lá. Eu sempre gostei muito de ficar dentro da biblioteca, né? O ambiente da biblioteca eu me sentia muito seguro, que eu ficava olhando aqueles livros. Às vezes eu nem lia o livro todo, mas ficava lá sentado. Também aí a gente já entra em questão de criança que sofre bullying, né? No colégio, você vai se refugiar na biblioteca, né? E aí tem essa Uhum. questão dos livros me protegerem, então eu ficava assim. Mas que eu me lembro que eu me tornei um leitor ativo mesmo foi com Harry Potter, assim. Quando, eu lembro que eu vi uma notícia de Harry Potter, eu falei, nossa, que legal, e daí eu fiquei sabendo que tinha livro, aí eu pedi, acho, pro meu pai o livro, ele me deu, e a partir desse momento eu me tornei leitor não só de Harry Potter, mas comecei a ter o prazer da leitura, né? Então aí eu comecei a consumir vários livros e aí até hoje. Eu até estava pensando esses dias, na época eu lia muita. Não, não lia muito, né? Mas eu lia Harry Potter e outros estilos parecidos de fantasia. E eu acho que depois de Harry Potter eu não consegui mais ler nenhuma fantasia, porque parece que ali fechou um ciclo, assim. Mas foi onde eu comecei a ter o prazer da literatura, de eu ir atrás de determinados livros e ver histórias. Isso segue até hoje. Foi assim que começou. Sim. E como é que foi esse salto, né, do leitor para passar a falar de literatura? Deixou só de ser uma coisa assim, eu leio só porque eu gosto e passou a ser uma coisa, vou criar sobre. Então, essa coisa eu fiz jornalismo, né? Eu sou Uhum. jornalista e aí eu sempre tive muita vontade de falar das coisas que eu assistia, e não só, que eu consumia, e não só livros, né? Coisas que eu assistia, filmes e tal. E aí eu nunca tive, né? Mas sempre tive essa vontade de falar. Então, na época lá dos anos 2000 e sei lá quanto, tinha os blogs, né? Que eram a Isso. grande novidade. Então eu fazia vários blogs. Eu tive vários blogs, desde diário, tipo, ai, minha vida é uma bosta. Até blog de coisas de televisão, de coisas que eu lia. E aí eu falava sobre isso, só que qual era a repercussão disso? Zero, porque nunca, não foi nunca fui lido, era sempre meio fracassado, assim, todos os projetos que eu tentei. E eu lembro que na faculdade eu sempre dizia que eu queria trabalhar com cultura e queria falar de cultura, então sempre foi uma vontade de falar das coisas que eu consumia mesmo, assim. Tipo, alguém. Uhum. Talvez eu fale alguma coisa interessante que as pessoas gostam, possam gostar de ouvir. Mas nunca deu muito certo, assim. Aí, por muito tempo, eu abandonei. Falei, ai, chega, não vou ficar aqui apenas consumindo. E aí, o salto para vídeo foi por causa de uma pós-graduação que uma das. É uma pós-graduação na minha área e uma das matérias era novas mídias e tal. E tinha que criar um canal no YouTube. Aí você tinha que se juntar com um grupo lá e ninguém queria aparecer. Daí eu falei, Ah, eu apareço. Mas também não gostava muito não, dessa coisa de vídeo. Gostava de texto. Hoje eu não escrevo uhum. uma linha, mas na época eu gostava muito de texto. E aí, quer dizer, agora eu tô retornando essa minha coisa da escrita, mas na época ali eu tava meio frustrado. E, e aí eu criei esse canal no YouTube pro projeto, e aí quando a gente foi apresentar, todo mundo falou, nossa, e é horrível, se vocês olharem o primeiro vídeo que eu fiz, misericórdia. Esses dias mandaram, eu falei, Jesus. Mas para aquela época, falaram, nossa, que legal. E aí falaram, ai, continua, continua. E eu continuei, só que foi primeiro falando de série, aí eu pensei assim, talvez eu possa botar um negócio de um livro aqui, né? Vamos ver se as pessoas gostam. E aí eu fiquei muito tempo no YouTube, tipo uns 2 anos. Aí quando surgiu o TikTok, eu levei lá sem querer o vídeo. E também falei, existe, então, eu fiz um vídeo de livro e falei, então existe um- uma comunidade aqui de BookTok, não sei, eu não sabia nem o que que era. E aí deu certo. E aí foi isso. Talvez eu tenha me adiantado um pouco nas perguntas que vocês vão fazer. Mas foi mais ou menos assim, do blog para ninguém me ler, para um trabalho de pós-graduação, e aí eu comecei a ver que. Eu acho que eu encontrei, demorou um pouco para eu encontrar a minha voz. Eu acho que para quem produz Uhum. conteúdo, sabe que essa coisa de encontrar o seu jeito às vezes demora muito, né? E demorou, só Sim. que quando, Sim. quando eu consegui, que foi também relacionado com o vinho, porque eu sou muito tímido, aí eu tinha que beber um vinho para aparecer no vídeo, que eu vi que ali podia ter alguma coisa. Quando eu vi que deu certo, enfim, aí tô nessa até agora. Mas não foi um caminho Exato. assim linear, tá? Foi, meu Deus, que Sim. fracasso, ai que sucesso, ai que fracasso. Aham. Tá assim até agora.
Que eu acho que é um pouco da vida de criadores de conteúdo no geral, principalmente do nicho que a gente faz parte, né? Que é o literário. Você também faz parte de cultura pop, mas eu acho que tem bem esses altos e baixos. E assim, gente, é incrível. O que eu tô percebendo é que quando a gente vai conversando com as pessoas, tem muitas coisas que são muito parecidas. Primeiro, a história de como as pessoas começam no mundo da literatura, que os dois pilares principais é escola e família. E o terceiro, que sempre é citado, dependendo da idade da pessoa, Maurício de Souza ou Harry Potter. Fica entre esses dois. Alguma dessas coisas foi a porta de entrada para a pessoa no mundo da literatura. Outra coisa é a criação de conteúdo. De compartilhar, né? A necessidade de compartilhar de forma escrita. Todo mundo sente falta dos blogs, todo mundo fala que queria que talvez voltasse, ou então tá voltando a escrever, que tá voltando para esse lugar. Então, assim, esse é um pedido, leitores univos. Vamos fazer o blog acontecer novamente, entendeu? Porque claramente todo mundo ainda tem um sentimento de poderíamos estar escrevendo e eu acho, na minha percepção, já falei isso aqui, que em algum momento os blogs vão voltar com mais força. E eu acredito que esse movimento já está acontecendo, acredito que já está saindo várias letterbox, né, que é aquelas textos que as pessoas vão compartilhando, cada vez as pessoas estão querendo mais espaços para conseguir se aprofundar mais após essa entrada num mundo tão rápido como redes como o TikTok, né? Eu acho também, e newsletter também tá muito em alta, assim, pessoas... Isso, newsletter, eu falei errado. Não, mas tem também, porque eu acho que tem uma agonia, né, das pessoas que entram em rede social para consumir qualquer tipo de coisa, seja literatura ou qualquer outra coisa da cultura pop, que é só vídeo, né? Então você não para mais para ler nada. Primeiro que quase não tem, e segundo que as pessoas não têm muita paciência, né? Então tem uma demanda. E eu acho que tudo é muito cíclico, né? Essa coisa do blog eu também acho que tá voltando, sim. Sim, sim. Rodrigo, e como é para você? A Bia ama. Ela ainda escreve em blog. A Bia tem blog até hoje. Ela ama o Atitude Literária. É o E eu sou favorito dela. Eu leio alguns blogs. Eu sou muito apegada ao blog, à escrita. Eu não consigo. E eu acompanho alguns blogs porque eu gosto de abrir, eu gosto do formato blog, eu gosto da foto, eu gosto do texto. Eu sou muito apegada. Eu não consigo largar. E eu tenho dificuldade de abraçar outras redes sociais em função desse meu apego ainda. Eu tinha um pouco disso também. Eu só fui para essa coisa de vídeo porque foi uma demanda de um trabalho acadêmico, porque senão eu acho que eu não teria ido. Ainda bem que eu fui, mas e é engraçado que eu fiz o caminho inverso, porque daí eu acho que eu perdi um pouco essa intimidade que eu tinha com o texto. Hoje eu vou escrever um texto, eu fico um pouco inseguro, assim. Mas agora eu tô voltando que eu pretendo escrever um livro, assim, mas como é difícil, porque quando você escreve parece que você bota uma energia diferente de quando você grava um vídeo, assim. Sim. Mas eu também espero que volte, assim. Eu acho que é uma coisa gostosa, assim, um contato diferente do quem produz e quem lê. Sim, com certeza. Eu acho que se torna algo mais íntimo, algo mais profundo, porque, assim, eu sou uma grande defensora do TikTok. Eu acho uma rede incrível. Eu acompanho há muitos anos. Eu tenho um perfil lá que tá parado desde o ano passado, mas eu sou mais consumidora do que produtora de conteúdo, pelo menos nessa rede social. Mas eu sinto que é muito legal a rede, muito mesmo. Ela é responsável, eu acredito que, assim, pelo que eu vejo, o TikTok ele está sendo responsável por uma grande mudança no mercado literário brasileiro atual, não só brasileiro, como mundial, né? A comunidade BookTok e até outras comunidades no geral. Tem vários nichos dentro daquela plataforma. Eu acho que ela assim, ela dá muita oportunidade para quem quer criar dentro daquela rede. Se você consegue entrar e descobrir como é o tipo de criação dentro daquela rede, você consegue deslanchar mais. E você consegue ter um aparato maior do que eu sinto com outras redes hoje em dia. Mas eu sinto também que falta, às vezes, um aprofundamento. Algumas pessoas sentem falta desse maior contato. E, querendo ou não, pela escrita, você acaba tendo
entrando um pouco mais na privacidade de cada um, porque a escrita, eu acredito que a energia que demanda é uma energia mais de tipo de você se abrir mais, de você tirar algo de você para colocar. E às vezes falando, a gente não sente isso, né? Então, Exato. por isso que eu acho que o blog talvez esteja caminhando para aparecer daqui a pouco nesse sistema cíclico que a gente tem aí, né? É, E falando de... porque as Não, pode pessoas falar. acho que querem também um pouco mais algo um pouco mais lento, assim, né? Porque além ser tudo vídeo, são vídeos rápidos. Então, se você se aprofunda muito, ninguém assiste. Então, a pessoa tenta fazer o Aham. mais. E aí, quando você tem um texto, né? Mas enfim. Aí a gente pode fazer um outro episódio só disso. Uhum, sim. E realmente vale todo um episódio, porque enquanto o TikTok tava bombando, também veio um boom dos podcasts, que é o É, movimento contrário. Enquanto o TikTok se fala por 1 minuto no máximo, no podcast se fala por 2, 3 horas. Então, verdade. né, tem. Alô, pessoas que estudam literatura e, né, jornalismo e publicidade, sei lá. Olha aí, ó, vamos estudar esses movimentos, que eu tenho certeza que vai sair coisa daí. Sim. É, Rodrigo, você falou que por conta, né, desse trabalho você acabou indo para a parte do vídeo, que você já gravava um pouco ali para o YouTube, mas que acabou que foi parar lá no TikTok, e eu acredito que hoje em dia seja a sua principal rede, né? Uhum, sim. Como é esse processo de conseguir sintetizar tudo em no máximo 3 minutos? Como é assim mentalmente? Como é o processo? Se muda o processo da forma que você consome as coisas que você consome, tanto na parte de cultura pop quanto na parte de literatura, e como esse processo de pensar um mundo de forma tão rápida, né? De passar essa informação de forma É. tão rápida. Nossa, interessante essa pergunta, que eu tava meio que refletindo assim, como. Eu amo o TikTok e a forma do TikTok como ele fez muitas pessoas que é, criavam coisas mudarem de vida mesmo, né? Eu mudei de vida Uhum. profissionalmente, mas tem muito essa peculiaridade, assim, porque tem aquela coisa de você. Tá acontecendo muita coisa lá dentro, então você tem vontade de consumir o que aquelas pessoas estão consumindo para poder fazer um vídeo rápido daquilo e poder aproveitar o algoritmo. E isso eu acho que tem também em outras redes, mas o TikTok é tudo muito mais rápido, né? Então, Uhum. hoje em dia, por exemplo, se aparece sei lá, uma série ou um livro que as pessoas estão falando muito, eu quero muito ler aquilo em uma semana para poder fazer um vídeo. Aí, às vezes eu falo, não, calma, né? Calma, porque senão a sua saúde mental vai pro ralo. Mas Uhum. o que eu tento fazer nessa coisa de consolidar em 3 minutos. Antes eu não ligava muito pro tempo, porque o TikTok tinha isso, 3 minutos, e agora você pode botar até 10, né? Se você carrega pelo Uhum. desktop, fica um vídeo de 10 minutos, que já é um YouTube, né? Sim. E aí, eu comecei. Antes eu ficava falando, e não ligava muito pro. Agora eu tento conciliar em até 1 minuto e 30 para poder aproveitar no Instagram. Então eu meio que limitei, assim, o tanto que eu quero falar. Às vezes, quando eu quero falar muito de uma coisa muito séria, profunda, aí eu deixo exclusivo pro TikTok, assim, o que é bom também. Que daí fica lá mais de 1 minuto e 30, porque no Instagram, se você bota mais de 1 minuto e 30, ele vai ficar na aba do Reels, mas não vai entregar como Reels, então a entrega é baixa. Eu leio, consumo as coisas, né? Leio, assisto, e aí eu vou fazer o meu roteiro. Eu faço uma primeira versão e aí vejo se tem. Eu tento me colocar no lugar do espectador, assim, falar, isso aqui. Nessa parte eu já tô ficando com preguiça de falar, então eu vou cortar. E aí eu vou mudando, assim, encaixando para ficar num vídeo dinâmico. É um pouco complicado porque às vezes eu quero ir para uma coisa mais profunda, só que se eu for para uma coisa mais profunda, não rola, sabe? Porque aí o papo aumenta, o conteúdo aumenta. Como a gente está fazendo aqui, né? A gente está indo Uhum. sem pensar no tempo, porque você vai refletindo e Uhum. tal. Nos vídeos eu vou tentando limitar ali para colocar somente o essencial. É gostoso em determinado. Pensando por um lado, é muito gostoso, porque eu acho que a gente se enrola também quando vai falar de algumas coisas, a gente bota umas firulas lá que não tem necessidade. Sim. Por outro lado, eu acho que o teu pensamento vai mudando, né? Você fica pensando, fica um pouco no raso, assim, eu acho. Às vezes você quer comentar, sinopse e o que que você sentiu daquilo. E é isso, né? Basicamente a estrutura é essa. Então eu tento equilibrar, assim, eu tento fazer um vídeo que seja relevante, mas também que eu não vá para uma coisa que
que vai sair, assim, que a pessoa vai ter vontade de mudar de vídeo e tal. Mas é gostoso, mas ao mesmo tempo me angustia essa maneira muito rápida que a gente tem de consumir as coisas e de tentar entrar numa onda ali que às vezes você nem quer, mas como você sabe que aquilo vai ser bom pra você, você vai entrando, né? Eu tô falando de ler determinado livro ou autor ou entrar em determinada polêmica pra isso. Eu gosto, mas tem que cuidar muito, assim, porque senão você perde a tua identidade, porque você vai começar a falar de coisas que as outras pessoas estão falando só porque é mais rápido e porque o algoritmo tá em alta ali. Mas sei lá, é uma loucura. Eu não tenho. Eu não sei muito como eu consigo. Às vezes eu chego no final do dia, eu tô meio esgotado, assim, de tanta coisa que eu pensei. E eu não sou muito organizado nessa coisa. Eu faço o vídeo no mesmo dia, eu edito no mesmo dia e eu posto. O que é péssimo. Não sigam o meu. Não façam isso. Tem um cronograma, mas eu tô Não existe tentando. uma agenda, tipo, você não se organiza, tipo, dia tal, dia tal, dia tal. É meio. Não, eu É quase que tento. instantâneo. Eu agora tô fazendo uma lista, mas é uma lista Uhum. muito podre no celular, assim. Ai, fazer vídeo tal. Só que daí eu Uhum. não. Quando eu preparo o roteiro antes, nossa, me dá um alívio, porque daí eu gravo, edito. Mas raramente acontece. A maioria dos vídeos eu gravei no mesmo dia, postei no mesmo dia, e amanhã só Deus sabe. Se eu ficar doente, não sei. Mas eu tô tentando mudar também. Isso é uma coisa característica também dessas redes sociais, porque às vezes você quer estar muito no feeling ali do dia, né? E Uhum. aí você não se programa muito. E eu acho que tudo tá meio assim, né? As pessoas estão fazendo tudo em cima da hora e consumindo tudo muito rápido, aí passa. Não sei se tem muito a ver com o que você perguntou, mas o TikTok tem uma coisa doida, que é essa coisa de você consumir muita coisa muito rápido de muita gente que eles não sabem o teu nome, né? Então ontem eu fui num sebo, ou antes de ontem, eu não lembro. Eu fui num sebo e a atendente lá perguntou se eu era o moço do TikTok. Aí, ai, que legal, né? Daí depois eu fui num café e o moço perguntou assim: Você é o moço do TikTok? Eu falei: Eu sou. Ah, daí pra anotar meu nome no pedido, ele perguntou: Qual é o seu nome? Eu falei: Ah, é Rodrigo. Ah, E é que isso me chamou muita atenção, porque é isso, né? Eu acho que você consome muita coisa, produz muita coisa de um jeito rápido, e as pessoas consomem também dessa maneira muito rápida. elas sabem Sim. quem você é e tudo, né? Mas é tanto conteúdo que o nome em si vai passando, né? O teu conteúdo fica presente, É, porque lembram de você. O teu conteúdo marca, né? Mas o nome meio que passa. É o moço do TikTok. E É muita o a moço do gente moça do TikTok. vinho. é o moço do vinho. Tem uma outra criadora também que chamam ela da Ruiva do TikTok, ela fala de livro também. E Sim. aí é isso. Mas é difícil, assim, eu acho que não sei, pelo menos a minha cabeça tá muito doida, assim, porque eu quero fazer tanta coisa e consumir tanta coisa. Eu não tô conseguindo ver série. Uma coisa que eu amo ver não tá dando tempo, porque é muita coisa. Sim. Eu acho que as pessoas subestimam muito o nível de trabalho que a gente tem na hora da criação de conteúdo, né? Sim. E eu sempre falo aqui, na hora da indicação, por conta do quadro do Teto Indica, é um negócio que eu sempre comento, que é, gente, às vezes já aconteceu de eu indicar algo que eu ia ler na semana e não algo que eu li. Eu falo assim, gente, eu vou ler tal livro, tá? Então eu tô indicando ele aqui, mas assim, eu não li, eu vou ler. E aí a gente vai comentando nas redes sociais enquanto eu vou terminando essa leitura. E eu sempre deixo claro de explicar para as pessoas que gente, na hora de criar conteúdo literário, principalmente, ou criar conteúdo de consumo de toda forma, tipo, de filme, de série, uma coisa que ninguém leva em consideração é o tempo, né? Às vezes a gente não leva em consideração o tempo na hora de produzir, por isso que eu acho que a gente leva um pouco assim de vamos fazer, edita, posta, porque acho que criatividade é muito no feeling, né? Do que é que você tá sentindo, do que é que você achou Uhum. e para como sua cabeça tá funcionando no dia. Então, eu acho que ser uma rotina muito amarrada, às vezes não combina tanto com criatividade, mas também ser muito solta acaba que às vezes a gente se perde um pouco no caminho, né? Mas Sim. eu sempre falo para as pessoas, tem gente que não leva em consideração o tempo que a gente leva para ler um livro. E aí não basta eu ler, tipo, 4 livros, eu sei que vai ser um episódio por semana, pelo menos de teto normal,
e ainda tem o Teto Assiste, que é um quadro extra, que é voltado para audiovisual. Então, assim, pelo menos eu tenho que ler 4 livros no mês. Só que para eu ler 4 livros no mês, eu tenho que ler 4 leituras boas, porque eu não vou chegar aqui ler um livro horrível, chegar aqui e falar assim, gente, esse livro é uma merda, entendeu? Então, assim, tô indicando aí pra vocês, porque eu odiei. E aí não faz sentido. Então, além de eu ler 4 livros, eu tenho que ler 4 livros bons, e às vezes eu não consigo, então eu tenho que ler 8, pra poder tirar 4 que vão ser indicações legais. Então, assim, ninguém leva em consideração o tempo do criador de conteúdo, né? Acha que a gente vive só ali naquela tela, ou então dentro do Spotify ali, que não tem todo um grande sistema por trás pra gente conseguir, né? E acaba que a gente vai ficando sem tempo de consumir para produzir conteúdo. Exato. Não, e é tudo. Tanto a leitura quanto você assistir é uma coisa, para quem produz conteúdo, é ativo, né? Você não vai sentar e ficar, ai, que legal, tô assistindo aqui, depois vai acabar. Não, depois você tem que pensar no que falar. Assim, claro que é uma delícia, né? Só que nesse nicho, né? A gente tem que pensar que desgasta também, assim. E quanto mais coisas você faz sem priorizar ali um pouco a tua saúde mental, mais o seu conteúdo vai ficando meio ruim, né? Porque daí você fica cansado. E para quem faz vídeo, eu tenho essa impressão que a câmera suga muito, assim. Eu quando gravo, tipo, 3 vídeos no dia, eu fico muito exausto, assim. Parece que a câmera vai sugando toda a energia, assim, e daí eu não aguento mais ouvir minha voz, tem tudo isso. Sim. Eu não sei vocês, mas eu às vezes pego o ranço da minha voz. Ai, total. Eu acredito. Pelo amor de Deus. Coitada, a Letícia escuta o episódio 2, 3 vezes, porque fora que ela gravou, né? Ela já gravou, aí depois ela tem que escutar uma vez pra arrumar, fazer corte, fazer isso, aí outra vez, então assim, ela escuta muito. Não, depois que entra, vai ao ar, eu nunca mais. Gente, perdão, mas assim, eu nunca mais escuto o episódio, mas eu não quero ver na minha frente. E teve episódios que deu problema que eu tive que escutar, tipo, várias vezes para ir arrumando o áudio, alguma coisa assim. Eu olhava para mim e falava assim: eu não sinto mais eu já tenho decorado tudo que eu vou falar na droga do episódio. É muito bom. Sim. Não, e a gente tá vivendo. Aí a gente tá vivendo um momento em que a gente tem várias redes sociais. Várias. E meio que exige que a gente esteja inserido de alguma forma em todas elas. Como que faz para conciliar e criar conteúdo em todas as redes? Você ainda usa todas? Porque eu sei que você tem canal no YouTube, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o TikTok. Ou você meio que já abriu mão de uma e falou assim, não, essa aqui é quando der. As outras, essa aqui é a fixa. Eu abri, infelizmente eu abri mão do YouTube, assim, eu quero muito voltar, só que eu até anunciei, fiz um vídeo, voltei, ai, se inscrevam, agora vai ter vídeo toda semana, nunca mais teve. Não consegui, porque, nossa, o YouTube é outro rolê. O YouTube você fica lá 25 minutos, 30 minutos no vídeo, depois você tem que editar, e daí você tem que botar, inscreva-se, tem que botar não sei o quê, daí o teu nome, a tua legenda, e aí você tem que cortar todas as coisas que você falou. Então aí o vídeo fica com 15 minutos e daí você publica, 30 pessoas assistiram. É muito desgastante, assim. Só que eu gosto muito do formato do YouTube, porque é meio o podcast aqui, né? É uma conversa e as pessoas vão identificando e aí elas sabem o seu nome, né? Elas vão se inscrever no seu canal, e elas vão no seu canal. E eu gosto muito, só que eu tive que abrir mão. Mas aí do resto, Instagram e... Antes eu tava só mais no TikTok, assim. Falei, não, eu até conversei com umas pessoas que me deram um conselho, assim. Foque na rede que está dando certo. E de fato é isso mesmo, você tem que focar no que está dando certo para você, porque senão você fica, não abandona, mas a energia você tem que colocar em alguma delas, né, uma dessas redes. Mas aí depois, só que eu queria crescer no Instagram, porque comercialmente e financeiramente o Instagram, ele te traz muitas coisas, o TikTok também. Acho que tudo que eu consegui de grana mesmo foi por meio do TikTok. Mas o Instagram, quando você começa a aparecer, ele te dá muito retorno. Então eu falei, vou focar. Só que foi meio acontecendo, assim. Então hoje as minhas principais redes são TikTok e Instagram. Só que o TikTok continua sendo a principal. E aí eu tive que fazer isso. O meu foco são essas duas redes e quando dá eu gravo pro YouTube. O Twitter é mais ali. Quer me ver rabugento? Entra no meu Twitter, porque ali vai ter. A existência do Twitter é essa, né? Reclamar.
É Eu reclamar. tô ali eu não tenho muito filtro, não. Às vezes eu até apago o que eu falo, que eu penso assim, meu Deus, aqui não dá, vou ter que apagar. E, mas são essas redes, assim, mas eu tenho saudades do YouTube, mas é quando dá. Sim. Uhum. É uma A informação que eu Ana. escuto mesmo. A Ana. A Ana Starlendo veio aqui e o Uhum, principal rede dela é o Twitter, né? E aí uhum, foi toda uma conversa voltada do como, o que é, o que são, como vivem, porque quem consegue criar pro Twitter eu acho mágico. A eu acho pessoa que é a também. principal rede do Twitter, eu fico assim, cara, você consegue ter um poder de síntese e de. É assim, quase um talento, porque é literalmente 3, 4 linhas de texto que você tem Uhum. pra fazer o seu rolê acontecer, né? Não, e sabe que eu tenho um pouco de inveja? Que eu não tenho talento nenhum. É gente que tira aquelas fotos de livros maravilhosos, bota Ah, uma flor, sim, bota um negócio, sim. faz uma super Uhum. produção. Gente, quanto é que gastou? Eu vejo muito isso no Instagram e também no Twitter, assim, que as pessoas às vezes botam Uhum. uma resenha pequenininha com uma foto incrível, e é isso que funciona. Fico assim, gente, tem que ter talento mesmo. E E tempo, e acerto, tempo. tentativas, né? Uhum. Tempo. E tempo, porque às vezes você tira o dia, você fala assim, eu vou tirar. Tem 6 livros para eu resenhar, então eu vou tirar foto desses 6 livros. Você fica o dia todo tirando foto desses 6 Ah, o livros. inferno. É Sim. muito É. louco. É um Eu não tenho muito esse desgaste. talento, não. Eu falo ali no vídeo, mas se for pra fazer um troço bonitinho, não vai rolar. As pessoas, elas tiram muito também, às vezes, e botam muito nesse campo do talento. A gente fala ou no episódio com a Roberta, do Entre Páginas e Café, Uhum. que ela tira fotos lindas. Você entra no feed do Instagram Sim. dela, é assim, um salto aos olhos. E ela fala, gente, isso aqui é um trabalho do cão, entendeu? Eu É, demorei séculos para eu chegar nesse momento aqui, então foi uma tentativa e erro, e a pessoa ela vai estudando, ela vai tentando, e ela vai se, né, entrando cada vez mais naquilo ali até ela conseguir fazer. E aí se é, torna mais fácil, mas ainda assim é bem trabalhoso, né? não, Rodrigo, não, ia pode falar falar, só meu anjo. que é isso, não é um talento que a pessoa. Mas pelo menos ela tem um senso estético, né? Mas essa coisa de Sim. você abrir mão de uma rede também me dá aflição, porque é isso que vocês falaram. Eu quero estar em tudo. Porque Aham. nunca se sabe quando o TikTok vai morrer, o Instagram vai morrer e uma outra rede vai aparecer. Essa é Blue Sky, né? O novo Twitter. Sim, o Não novo estou lá, Isso. Twitter. eu fico, meu Deus. Então, vai te dando uma aflição, só que você não consegue abraçar. Se você não tem uma equipe imensa, não é rico e não tem dinheiro para pessoas te ajudarem, você não consegue, você tem que escolher. Total. Não. Eu Hum. falo pra Bia, meu sonho é ter dinheiro pra contratar uma pessoa pra editar, uma pessoa pra fazer arte pra rede social. Aí É, vai ter a pessoa que vai atrás de, vai fazer a ponte com criadores e empresas. Deve ser show a deve vida, ser né? tudo. Nossa. Infelizmente, meros mortais não temos esse Não, privilégio. não. É, Rodrigo, você não cria conteúdo só literário, por mais do que. Tipo assim, no começo eu vinha muito como conteúdo literário. Quando eu comecei a te acompanhar no TikTok há uns anos atrás, para mim era o moço do livro, do vinho que falava sobre livros. Uhum. E aí, hoje em dia, eu acredito que você cada vez mais está expandindo o seu conteúdo, até porque, gente, ler, como eu falei, demanda muito tempo, e a gente não tem só esses amores na vida, né? A gente gosta de filmes e séries e etc. Então, como foi essa tua entrada, esse contato com a cultura pop ao ponto de ser um amor tão grande que virou também um lugar de criar conteúdo? Tipo, de filmes e séries e afins. No TikTok, quando eu vi que tinha uma comunidade de livros, eu decidi, porque eu sempre, como eu falei, né, eu sempre quis falar bastante de livro, mas no YouTube eu até Uhum. tentei, e aí lá nunca dava muito certo, era só quando eu falava de série e filme. Então, nas outras vezes eu imaginei a mesma coisa, né? Eu vou tentar aqui, mas não dá muito certo. E aí eu vi que dava. E aí, quando eu comecei a ver que não só tinha uma repercussão com números, mas também com editoras e com virar um trabalho, eu falei, vou focar em livros. E aí, esse é meu conteúdo principal. Só que eu gosto, como você falou, eu gosto de muitas coisas, então eu não queria deixar de falar disso. Então, o que eu fiz foi tentar dar uma mesclada, assim. Às vezes eu
quando eu tento organizar, assim. Eu vou falar tantos dias de livro, daí eu vou separar esses dias aqui para falar de série de filme, porque é uma paixão muito grande, assim. Eu gosto muito. Eu acho que eu gosto muito de falar de livro, mas séries e filmes sempre me acompanharam mais, assim, na vida, sabe? Quando eu comecei também a entender que série e filme tinham um universo próprio e tal. Então, uma coisa que eu sou muito apaixonado. Eu tenho DVDs aqui, tem um monte de coisa desse universo. Então, eu não queria abrir mão. O que eu tento é conciliar, assim, porque eu acho que no final tá tudo meio num guarda-chuva. Que a maioria das pessoas que leem assistem séries. E as pessoas que assistem séries veem filmes. Então, são coisas que você faz coisas da arte, né, que te salvam no dia a dia, assim. Então eu gosto de falar, porque quando eu vejo uma coisa muito boa, eu quero muito falar para as pessoas. Falar, assistam, vejam, não sei o quê. Então é uma coisa meio visceral, assim. Eu vejo, eu consumo e eu quero falar para as pessoas. O que está acontecendo ultimamente é que eu não estou vendo nada muito que me impacta, assim, sabe? Daí eu não fico com vontade de falar. E tá acontecendo um movimento contrário. Os livros que eu leio, eu estou gostando muito. E aí eu acabo falando mais, assim. Só que eu tô sentindo falta de falar de série, de filme, mas é isso. A falta de tempo não me deixa consumir. E quando eu consumo, eu vejo assim, ai, legal. E uma coisa, tá me batendo um conflito um pouco geracional, assim, por causa da galera do TikTok. Porque eles assistem algumas coisas que eles acham assim, meu Deus, é o suprassumo da arte. Agora é a maior série já feita na televisão. Daí você vai ver, tipo, Gossip Girl. E aí eu fico, hã? E então, daí eu tento consumir o que eles estão consumindo também para entender um pouco o que se passa na cabeça dessa galera. E eu tento entender também que é uma outra cabeça, uma outra geração. Mas é tudo muito orgânico para mim, assim. Tanto livro quanto série, filme, tá tudo muito no meu universo e nas coisas que eu faço. E hoje eu me sinto muito privilegiado de poder falar sobre isso profissionalmente, né? E talvez eu fale até mais, assim, de séries, de filmes, se isso começar a virar também um negócio, né? Porque eu acho que profissionalmente mesmo a minha coisa é o livro. Mas as outras coisas eu continuo falando mais por prazer. Eu insisto para que eu não perca esse prazer, assim, de consumir essas coisas. Mas existe, ainda que seja um prazer, ainda que você faça porque você gosta, o Rodrigo é um chefe ruim, aquele chefe que se cobra, que fala precisa fazer um conteúdo viralizado, precisa criar um conteúdo que vai abraçar a maior quantidade de público. Você é aquele chefe carrasco? Eu sou um pouco tóxico comigo, sim. Não nessa coisa de ter que fazer um negócio que vai viralizar, mas quando eu faço e não viraliza, aí eu sou. Eu receberia um processo por assédio moral de mim mesmo, porque eu fico, você é um lixo. Ninguém mais quer saber de você, querido. Nossa, você tá muito chato, você não tem criatividade, você não sei o quê, vamos melhorar, vamos. Por que você não estuda? Vai fazer um curso, vai entender linguagem audiovisual, vai fazer um negócio de letras, é assim. E aí, quando não dá certo, eu me sinto muito mal. E aí, quando dá certo, eu fico feliz e falo assim, ai, foi sorte, não foi pela minha competência. A pior tipo de chefe sou eu, dentro de mim. Gente, você tem dificuldade de reconhecer as coisas boas, os elogios, O sabe? Tipo, quê? os louros que chegam? Amiga, nossa, esse convite aqui, eu falei, gente, por que me convidaram? É nesse nível. Eu fui pra Flip. Falei, gente, eu acho que estão me convidaram porque não tinha mais ninguém. Aí eu fui, não sei se vão me convidar pra Bienal do Rio. Eu fico assim, pra que vão me convidar? E daí sai matéria de imprensa quando não sai meu nome, que quase não sai. Eu fico, porque você é um lixo. É desse jeito, gente. A Gente, autoestima não existe. É bem. tô Mas eu trato na passada. terapia, tá? Eu trato na terapia. Eu sou. É porque eu acho até engraçado, porque alguns vídeos as pessoas comentam que eu sou muito arrogante, né? E daí eu sempre comento, gente, conversa 5 minutos comigo que você não vai me achar arrogante, porque eu já me diminuo tanto que a arrogância acaba. Mas isso é um problema de adolescência, assim, que eu trato até hoje. E quando você começa a trabalhar com conteúdo, você está exposto, né, ao público. E aí você começa a querer uma certa aprovação. E se você não tem, aquilo confirma o teu pensamento. Então
tem que fazer terapia mesmo. Mas eu faço, tá? Por isso que eu falo com consciência que eu sei que eu tô errado. Sim. Vou mandar os prints, amiga, do nosso grupo no WhatsApp pro Rodrigo no dia que ele aceitou participar, pra ver se dá uma ajudada nessa autoestima. O surto que foi naquele dia. Eu saindo da terapia, quando eu olho, Bia, Rodrigo comentou na publicação, nossa. E aí ela, o quê? Pois é, minha filha, Rodrigo. Não, eu saí pra todo mundo assim, Rodrigo de Lorenzi vai lá no nosso podcast, tá? Eu saí hoje no almoço, Dia das Mães, olhei pro meu namorado, olhei pra minha mãe, agora eu vou me preparar, porque a gente vai receber, viu? O Rodrigo de Lorenzi no podcast. Queridas, não é pouca coisa. Ai, fico feliz, que nossa, é difícil, mas isso, nossa, são coisas muito do repertório de vida, né? Eu acho que quando eu era mais adolescente e tal, eu fui muito, massacrado mesmo por bullying e tal. Isso acaba entrando em tudo que você faz, né? Em qualquer coisa que você faz, isso te carrega, assim, e me atravessa ainda nessa maneira. Mas eu tô tentando melhorar. Pelo menos eu já me convenci que as pessoas gostam do meu trabalho. Já é alguma coisa. Então, agora eu vou começar a parar de achar que tudo é uma grande farsa. Porque as pessoas falam de síndrome do impostor quando eu não trabalhava com isso, e eu falo, gente, isso não existe, porque, na verdade, o trabalho que eu fazia, que era assessoria de imprensa, eu me achava bem mais ou menos. E aí eu tinha certeza que eu era bem mais ou menos, que eu fazia o mínimo. Mas quando eu comecei a trabalhar com o que eu gosto, aí eu entendi o que era síndrome do impostor, porque as coisas estão dando certo, as pessoas te notam e mesmo assim você não acredita naquilo. É uma loucura. Sim. E a gente acompanhando o teu vídeo, assistindo, eu não diria arrogante, mas confiante na forma como você fala. Até você comentou que você é tímido e usa o vinho, né? E eu super achando que aquilo ali sempre foi uma coisa, uma identidade, algo que você trouxe desde o início. Mas assim, porque você quis, porque é algo que você usa na tua vida, sabe? É muito no lugar de confiança. Eu amo ver você falando de livros. A forma como você fala, porque exala confiança. Tem um livro que você indica bastante, da Fernanda Young, né? Tudo que você nunca soube. Sim. E eu morro de vontade de ler, ao mesmo tempo que eu tenho muito receio pela temática. E você fala de um jeito tão, assim, natural dele. Aí, enquanto ela tinha martelado a cabeça da mãe. E eu fico, nossa, é só tranquilo. Leve. Normal, né? Todo dia tem. Normal. Não, existe uma confiança, assim, quando eu falo das coisas, aquilo ali é real. O negócio do vinho, eu escolhi o vinho porque era a bebida que eu mais, é a bebida que eu mais consumo, então aquilo é tudo de verdade. Mas o porquê de estar bebendo era por causa da timidez. Aí, hoje se tornou, de fato, uma marca, assim, eu acho que as pessoas me acham arrogante por causa disso. Mas quando eu falo, eu tenho uma confiança mesmo porque eu tô fazendo uma análise técnica do texto, não sei o quê, porque aí eu teria que estudar bastante mesmo. Mas eu tô comentando ali qual foi a minha experiência, então essa confiança existe. Mas a confiança de como aquilo chega pro público e de como eles me consomem é sempre o mais negativo possível, assim. Eu acho que as pessoas, posso soar forçado, ou que as pessoas estão achando tal coisa que na verdade não é. Assim, eu não sei, é a nossa cabeça, né, gente? É uma loucura. Mas ao mesmo tempo que eu quero parar com isso, eu tenho uma coisa que eu acho positiva, assim, que é de eu não me tornar uma pessoa arrogante de fato, sabe? Tipo, agora as pessoas de fato acham isso de mim, então é isso. Eu vou chegar no lugar e falar, querida, eu sou Rodrigo de Lourenço, como você não sabe meu nome. Então eu tenho um pouco eu gosto, assim, de ficar sempre com o pé no chão, assim, porque isso, tudo é muito, muito volátil, assim. Eu não sei até quando vai, só que eu encaro isso como o meu ofício agora, então eu vou fazer com o maior respeito, e eu respeito muitas pessoas que me convidam e que fazem um elogio, eu respeito muito o tempo delas, então eu tô muito grato a essas pessoas e é assim que eu quero continuar. Rodrigo, eu sempre vejo você falando de listas lá no seu TikTok. Eu amo
Eu amo, porque eu fico assim, vamos lá, agora vai dar certo, eu vou conseguir ter lido ou consumido a maior parte dessa lista. E aí você vai falando, eu falo assim, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não estou lendo o suficiente, Sim. eu nunca consigo completar uma lista dessa. Mas assim, você conseguiria, não vou falar para você fazer, mas assim, você conseguiria fazer uma lista assim, top 10 livros favoritos do Rodrigo, top 10 filmes favoritos do Rodrigo, top 10 séries favoritas do Rodrigo. Você acha que você tem essa capacidade ou você tem um pouco de dificuldade de conseguir elencar assim as suas coisas favoritas? Porque eu sou zero a pessoa que consegue fazer isso. Eu tenho muita dificuldade, porque às vezes a minha coisa favorita é o que eu li semana passada, né? E aí eu falo, nossa, faz muito tempo que eu não leio esse livro aqui, virou um dos favoritos da minha vida. Mas o que eu tenho uma memória um pouco ruim de coisas que eu consumi, assim. Então eu sempre quando eu vou fazer uma lista, eu pesquiso, assim, livros tal, ou eu vejo lá no meu Scooble, no Goodreads, e aí eu vou lembrando, e é assim que eu faço. Porque de cabeça é muito difícil, porque eu só lembro de coisas que me marcam muito. Esse livro da Fernanda Young que você falou, aí Foi Apenas um Sonho, que é um livro que também tem um filme, que eu amo, e aí tem, sei lá, Tudo é Rio, da Carla Madeira, que eu vivo panfletando. A mulher nunca me deu nenhum coração no Instagram, eu já falei milhões de Ai, vezes. E, e é assim que eu vou fazendo. Filme também, eu lembro de Close, acho que é o meu filme favorito, Close, Perto Demais, né, com a Natalie Portman. sim. E aí, mas eu tenho que ver uma lista e ir lembrando das coisas, porque, nossa, minha memória é péssima. Então, quando eu vou fazer essas listas, eu dou uma pesquisada. E eu adoro fazer lista, porque isso que você falou de. Quando eu procuro lista de outras pessoas e que eu não li nada, eu procuro falar no vídeo que eu não li, porque daí quem não leu também se sente bem. Porque não dá, cara, você não consegue acompanhar tudo. Mas quando eu faço essas listas, eu tenho que pesquisar, porque de cabeça é uma desgraça. E tem isso também. Às vezes eu simplesmente não consigo, porque eu gosto de um monte de coisa, daí eu fico, ai, o que eu vou fazer aqui de favorito? E aí eu fico numa agonia. Mas eu adoro fazer lista. Ai, eu amo lista. Sim, aquela que tu faz de desgraçar a cabeça. É. É uma história perturbada. Essa, sabe que quando eu não fazia vídeo, eu escrevia muitas resenhas no Scooby e no Goodreads, né? Então, o negócio de desgraçar a cabeça, eu fui lá e aí eu fui lembrando dos livros fortíssimos, assim, que acabaram comigo, e aí eu fiz essa lista. Foi assim, até hoje eu faço isso. Só que eu tô escrevendo menos, né? As resenhas, porque daí como eu já fiz o vídeo, eu fico com preguiça de fazer a resenha escrita. E aí, mas quando eu vou lá e escrevo alguma coisinha ou faço alguma anotação. O último que eu acho que eu escrevi, foi uma linha, assim, tipo, não sei o que dizer, tá bem, gente que não tá escrevendo mais mesmo, né? Uma preguiça. Mas eu precisava registrar que foi a última casa da Rua Needless, que eu fiquei muito chocado. E eu acho que na minha lista tá os 5 hoje. É esse, o livro da Fernanda Young, Tudo é Rio. Nossa, tudo é uma pedrada na cara. Foi Apenas um Sonho, sei lá, faltou um ainda. Uma hora eu lembro. Mas é assim que eu faço, eu tenho que anotar em algum lugar, porque senão eu esqueço das coisas, eu tenho que registrar. Não sei vocês, se vocês lembram todos de cabeça, eu não consigo. Não. Eu lembro, às vezes, assim, com livro é mais fácil do que com filme com série. Eu lembro geralmente da ideia principal. Eu lembro assim, o começo, o meio e o fim, mais ou menos. Mas eu sou zero a pessoa que lembra de detalhes, a não ser que seja algo que sim me marcou profundamente. E até o que me marcou profundamente, ele vai se perdendo um pouco. Tipo assim, do meu filme favorito da vida é After Sun. E aí eu vi 2 vezes no cinema, tive colapsos emocionais na frente de pessoas que eu não conheço, porque eu estava chorando largada no cinema, né? Foi bem humilhante, assim, por um lado. Mas, tipo, eu lembro de todo o principal, mas se for mandar eu contar, assim, com riqueza de detalhes, eu lembro do meu sentimento, eu lembro do que ficou de lição pra mim, o que eu tirei do filme, ou então algo que eu não gostei do que eu consumi. Mas detalhe, eu acho assim, gente, que cérebro é esse que as pessoas têm, que conseguem. O meu namorado é bizarro. Ele assistiu um negócio, sei lá, a gente tava revendo Supernatural. O negócio saiu em 2004, sabe? A gente tava na primeira temporada. Aí eu falo assim, isso é um episódio sobre tal assunto. Aí tudo bem, ok você lembrar disso. Aí ele lembra do episódio sobre tal assunto, o que é que acontece, quem que morre, qual o final, quem foi o vilão do episódio.
qual vai ser o próximo. Eu fico assim, meu querido, como assim? Gente, mas ele deve ter assistido várias vezes, né? Porque não é possível. Eu sou assim com Buffy. Buffy a Caça-Vampiros. Eu já assisti essa série, acho que 3 vezes inteira. Então aí eu consigo. Mas eu assisti uma vez, imagina. Não dá. Eu vi que Não, ele pior que... vocês entrevistaram a Isa, né? Na outra, no Sim. outro episódio. Ela falou que ela lembra de tudo, né? Da história do livro. Gente, tem... Sim. Às vezes eu fico assim... Eu peguei pra fazer um trabalho também ali, eu peguei A Paciente Silenciosa, né? Que eu não gostei desse livro. Mas daí eu parei pra pensar e eu não lembro por que eu não gostei. Aí eu fiquei, gente, por que eu não gostei desse livro? Aí eu falei, vou ter que reler. Mas eu sei que era alguma coisa com o final, mas eu não lembro por que eu não gostei. Mas eu anotei, não gostei. Tem um outro livro de terror também. Tem um outro livro de terror também ai, como é que era? Dos bonequinhos de neve? Acho que era de neve. Do João Nesbo? Qual? Do boneco de neve do João Nesbo? Ah, não é esse. Ah, é um outro. Ah, enfim. Mas é um no estilo, mas não é o boneco de Tem neve, um esse eu quero ler. tipo CJ Tudor também, que tem uns bonequinhos assim na Isso, capa. é esse. Odiei. Pronto. Péssimo. Não lembro também por quê, mas eu lembro que o sentimento era, meu Deus, como escreve mal. Foi esse o meu sentimento, mas não lembro. Aham. Não me pergunte qual é a história, porque eu não sei. Não, e essa que acabou de falar o nome, dos Tudor. bonequinhos, É, Tudor. A CJ Tudor. A CJ Tudor. Gente, superem, tá? O Homem de Giz. Superem. É. O Homem de Giz. Ela até inicia os livros bem, mas depois a ladeira abaixo, gente. Superem, ela não sabe escrever finais. A Bia, Já jogou o shade, entendeu? O que eu a Bia lembro desse ainda, Homem galera, de está Giz, presente. o que eu lembro desse Homem de Giz é que no meio do livro eu falo, gente, não tem nada mais com coisa de giz. Não, acabou. Não tem a história mais do giz. Eu fiquei, gente, Não, cadê? gente. Porque a gente tava num clube de leitura lendo um livro dela e eu tava assim, como que vocês estão amando? Não tem nada pra se amar aqui, gente, presta atenção, essa mulher não sabe escrever final. Ai, que Mas bom. daí eu precisava jogar esse shade. Que bom, que eu achei péssimo. Eu também. Aquelas. Não, eu não tenho uma memória muito boa. Eu lembro das histórias vagamente. Só que depois que eu crio conteúdo desde 2014 de literário, conteúdo literário. O que eu comecei a fazer? Toda vez que eu li um livro, eu fazia uma ficha de leitura. Então, dentro dos livros, eu tenho ficha de leitura. Então, se eu quero relembrar aquela história, é só eu ler minha ficha, porque lá eu já coloco os spoilers todos. Aí eu vou fazendo as perguntas e depois eu respondo essas perguntas. Então eu sei lá no final, tipo, foi isso aqui. Ah, tá, verdade. Aí então eu já lembro mais ou menos o que é. Mas só por causa disso. Não. Os livros que eu li. Os livros que eu li antes de começar a criar conteúdo, não tem ficha, porque eu não fazia. Então, esses aí eu não consigo lembrar. Vai me botar mais uma tarefa, não vou fazer. Não, amigo, não escuta ela, não escuta ela. Ela chega pra me gravar. A Bia é um mutante, entendeu? Isso não é normal. Ela chega pra gravar um episódio aqui, sei lá, teve Daisy Jones e The Six no Tete Assiste. Ela chega, meu anjo, com 6 cadernos de anotação. Eu não venho nem com o livro direito marcado na minha mão, a Bia me chega com um TCC escrito de impressões que ela teve durante a leitura. É bizarro. Portanto, que ela que blog, puxa o Teta Assiste. É, pessoal do blog. E ela chega lá com, tipo, primeiro... Não, ela quando vem falar mal, então, de uma coisa que ela odeia, que aí ela monta, entendeu? O documentário dela, ela faz o documentário dela. Porque ela chega, eu escuto até o livro abrindo assim, em cima da mesa. Pá! Vamos lá, episódio 1. Aí ela pega, tipo, a lista que ela fez. É isso. Ninguém nossa, tem que fazer um canal no Fabiano. YouTube, daí cada vídeo é um episódio, um capítulo, seria tudo. Ficaria gigante. Amei, mas não vou fazer, gente. Amei, mas não, amigo. O máximo que eu consigo fazer é marcar o livro que eu tô lendo, as principais citações enquanto eu tô lendo, porque se eu deixo para fazer isso depois, eu também esqueço. É pegar um lápisinho, riscar o livro e marcar com post-it, que é para eu lembrar que tá ali. É o máximo que eu consigo fazer. Isso eu faço também. Verdade.
Rodrigo, os seus números impressionam já. Você tem belos números nas redes sociais. Junto com isso, a gente sabe que assim, é os mais diversos tipos de pessoas te assistindo, pessoas que amam o teu trabalho e pessoas que podem não amar tanto assim. Você tem hater? Como você lida com eles? Eu tenho. Então, mas você imagina uma pessoa com baixa autoestima, aí você Sim. recebe 50 comentários positivos e um negativo, o negativo ali, ó, fixo Grita. e bota uma estrela. Eu tenho alguns, assim, que são relacionados a isso. Ou a pessoa. Eu recebi muito quando eu falei a Revolução dos Bichos no TikTok, foram os primeiros, assim, me chamando de burro, ou Ai, meu Deus. daí já vai pro lado político, várias coisas. E no Instagram já foi essa coisa da arrogância, assim. Então, às vezes aparecem. Já apareceram comentários homofóbicos, várias coisas, assim, no YouTube também. Mas, assim, nada nunca que, sei lá, chegaram a me cancelar, sabe? Quando vai uma manada, assim, pra te ofender, porque acontece, né? Às vezes quando... Bom, temos exemplos aí. Isso ainda não aconteceu, mas eu tenho alguns haters que aparecem. Por um lado eu fico, que ótimo, né? Porque agora então estou chamando atenção, porque quando você tem hater é que chegou no ápice. Por um outro lado eu fico, dependendo do comentário, eu fico meio mal, assim. Principalmente quando é alguma coisa relacionada a conteúdo. Porque quando é coisa, ai, arrogante, ai, não gostei do jeito que você fala, isso é uma coisa da pessoa. Mas quando ela comenta alguma coisa do meu conteúdo, assim, fala, ai, que conteúdo raso, que não sei o quê. Aí me pega, assim, eu fico pensando, putz, poderia ter feito melhor. E então, às vezes eu tento mudar para um comentário construtivo, mas na verdade eu fico triste mesmo. Como eu lido, eu ficando um pouquinho triste, mas... Ai, mas é bom, assim, passa, assim, no outro dia eu já esqueci. Mentira. Depois de uns 3 dias eu esqueço, mas eu tento lidar no humor, assim, porque aí eu posto, as pessoas dão risada. Tem umas pessoas que ficam mais com raiva do que eu, assim. Eu posto, a pessoa vai lá xingar. Você não entendeu, não sei o que lá. Teve um vídeo, não sei se vocês viram, que eu postei para uma empresa que eu brinquei que eu era guru da leitura, não sei o que. Era uma brincadeira. E aí as pessoas, várias pessoas, falam assim, guru do quê? Essa pessoa arrogante que eu não sabe quem é ele para falar, não sei o que. Eu falei, gente, é uma brincadeira. As pessoas, coitadas, elas estão um pouco precisando de um abraço, às vezes, na internet. Essas Não, sentimentos tem que eu gente que não tenho. entende ironia, cara, não entende. E assim, eu trabalho com a ironia, eu não consigo. Eu tenho um pouco essa coisa de, mesmo na mulher que dá martelada na cabeça da mãe e escreve um livro, O Pai que Tá Doente, eu tento falar assim de uma forma leve, porque é no absurdo que às vezes você encontra uma coisa engraçada ali. Então eu tento deixar um pouco leve, porque se eu ficar assim, meu Deus, este livro, ele é muito. Entendeu? Eu não consigo, eu não sou assim. Então, isso é uma coisa que eu gosto, assim, mesmo os haters, quando. Eu já conheci pessoas que me viam só na internet e tinham uma visão diferente de mim, e quando eles me conheceram, falaram, nossa, você é muito parecido com os teus vídeos, mas a coisa negativa que eu pensava de você, você não é. Então, eu gosto, assim, eu acho que eu transmito isso que as pessoas veem mesmo. Então, tem gente que vai gostar de mim, tem gente que não vai gostar. Isso eu tô falando agora, né? Aqui, equilibrado, já com a terapia em dia, porque quando não tá, às vezes me afeta. Mas é isso também. Vocês já tiveram haters? Não, ainda não. Teve uma vez que... a gente já percebeu algumas pessoas que tentavam pegar, assim, identidade visual, essas coisas, mas, tipo, haters não tiveram ainda. Eu brincava na temporada passada, que você aí que odeia a gente também, vai lá nas redes sociais, manda um xingo, pode xingar a gente, ajuda no engajamento, porque a gente é muito pequenininha ainda, né? Então eu ficava brincando, tipo assim, não gostou, vai lá também, pode xingar, tá tudo certo, tá, galera? Eu acho que trabalhar por isso. Hater quando a gente chega no auge da nossa autoestima, no auge, assim, as pessoas vão lá reclamar. Eu acho que eu lidaria rindo, mas depende de onde a pessoa pega no calo, né? Aí não sei. E outra coisa, minha galera, vocês aí ficam defendendo George Orwell como se ele fosse o grande revolucionário do mundo. Gente,
Vocês aí estão consumindo aí a galera que tava na folha de pagamento do governo estadunidense, achando que estão abalando, viu? Às vezes é a falta de conhecimento sobre o que vocês estão consumindo. Abre esse olho, hein? Não, nossa, teve uma vez que eu postei vídeo. Eu ainda nem trabalhava só com isso, assim, então eu tinha um pouco mais de liberdade. Mas eu postei um vídeo para entender o Brasil, assim, então eram vídeos sobre política mesmo. Da minha visão, né? Claro. E aí eu recebi bastante. Desde comunista até, sei lá, vai embora daqui, que não sei o quê, várias coisas desse tipo. Mas aí eu achei engraçado também. Só que esse tipo de vídeo, hoje eu continuo falando, mas eu tento evitar. Então, porque quando estoura a bolha, estourar a bolha do mundinho BookTok, BookTube, mundinho literário ali, meu Deus, é uma coisa assim que dá um pouco uma de medo. dorzinha de Assim, cabeça. porque as pessoas, elas simplesmente não entendem, elas não vão muito a fundo, assim, elas ficam bastante no raso, e aí é bem perigoso, mas é um risco que você corre. Mas vocês falaram de hater, eu morro um pouco de medo de ser cancelado, sabia? Falar alguma bosta, assim, falar um negócio que, putz, não devia ter falado. Eu fico meio assim. Às vezes eu sinto que dentro do próprio meio literário a gente tem alguns movimentos perigosos. Alguns fandoms, algumas coisas que são meio que intocáveis. Se a gente mexe nesse vespeiro, a gente corre risco. É da Sarah J. Maas que a gente tá falando, tá, ouvinte? Também. Mas, por exemplo, a gente tem o vespeiro do Tolkien também. Esse é o tipo de livro que eu tô com o livro aqui. Eu sei que eu vou ler eles, mas eu não sei se eu vou abrir quando eu estiver lendo, ou se eu vou falar depois que eu já li, ou se eu vou chegar a falar ou não, porque é um vespeiro que eu tenho um receio gigantesco de tocar. Eu falei já várias vezes que eu não consegui ler até hoje, porque eu simplesmente entro em coma. Não consigo, eu durmo. O Senhor dos Anéis tá aqui, eu durmo, gente, não dá. E as pessoas ficam, não, ai que absurdo. Aí se diz criador de conteúdo literário e nunca leu não sei o quê. Eu falo, pois é, gente, eu sei o que o problema sou eu. Mas é que eu tenho um pouco de preguiça, e é um desafio. E não só ele, né? Tem vários outros autores aí que se você fala, meu Deus. Eu tava até comentando isso com uma colega um dia desse, por conta de coisas que eu vejo no Twitter. Eu sinto que tá um movimento meio bizarro, principalmente entre as pessoas mais jovens, que é um movimento meio purista, ninguém consegue mais lidar com coisas que não são biblicamente legais, eu não sei o que é isso que tá acontecendo. Ninguém suporta mais falar de assuntos mais polêmicos, porque parece que todo mundo, só porque você tá tocando no assunto é porque você tá fazendo apologia e você está, entendeu? É um negócio meio assim, eu sinto no Twitter, e eu sinto também que cada vez menos as pessoas estão conseguindo lidar com críticas. E tá cada vez mais esses movimentos de pessoas indo atacar as outras porque não gostou de algo. Não que isso não existisse na internet, mas na verdade eu acho que isso existe mais na internet, porque antigamente você não tinha como ter acesso tão rápido à pessoa que estava criando aquele conteúdo, que era aquele que estava consumindo aquele conteúdo e etc. E hoje em dia, por conta da internet, você tem mais facilidade. Então, hoje em dia, semana sim, você entra lá no Twitter, tem print de autora que tá indo na rede social do leitor, tá indo no comentário, super passivo-agressivo, e tipo assim, como assim, se você não gostou do meu livro, não precisa ter vindo aqui falar isso. Tipo assim, as pessoas estão querendo que as pessoas que consomem as coisas vão perdendo meio que a privacidade delas terem as próprias opiniões. E vão invadindo essa privacidade, porque como tá na internet, todo mundo acha que tem o direito de chegar lá e vou aqui discordar de você. E eu acho isso tão antiprofissional, principalmente quando eu fico muito triste, porque eu sei que a vida de autor, principalmente autor independente aqui no Brasil, é muito puxada, é muito difícil, é assim, injusta, na verdade, você ser autor independente aqui e tudo. Mas eu fico triste de ver que a pessoa, ela leva para um lugar meio pessoal, né? Para você estar atacando a mãe da pessoa.
Você tá xingando a avózinha da pessoa e falando assim, sua avó é uma vaca. E, na verdade, você só tá assim, olha, não gostei desse livro, ele não foi pra mim. E eu acho que tá perdendo um pouco da mão em certos casos. Fico meio preocupada de onde é que a gente tá indo com esses movimentos de que não pode mais ter acesso a nada que não for um poço de felicidade. Eu acho que as pessoas estão começando a confundir o que é você respeitar o espaço com você não poder falar de algo só porque não é algo positivo. E eu acho que a gente, às vezes, tem que lidar com o negativo, porque, afinal, a gente é ser humano vivo, né? Se tem uma coisa que tem na nossa vida é negatividade. Eu acho. Então, Nossa, eu concordo total com você. Eu sinto muito isso também, e na galera jovem, de vários, de vários lados, assim. Tanto isso que você falou do autor não gostar de uma crítica e ir lá e achincalhar, porque, pô, se te criticaram, né, guarda ali pra você, sei lá, ou dá uma resposta mais. Sei lá, vai discutir, né? Porque a gente sabe que quando você lança um texto, o texto não é mais teu, né? Tem isso, assim. Vai ser da interpretação da pessoa. E aí e eu entendo que o autor também deve ficar super magoado. Tô aí tentando escrever um livro e eu sei que se tiver resenha negativa, eu vou ter que tratar comigo. Mas não vou lá, falo, você como idiota que não entendeu, tá? O burro limitado. Eu vi muito isso esses tempos aí no Twitter de autor indo lá brigar com quem fez a resenha. E também, por outro lado, vejo muito essa coisa dos leitores quererem um afago, né? O texto tem que ter. O livro tem que estar muito. Ai, tem que ter um final muito feliz. Tem que resolver, tem que acabar tudo, porque senão, se não for, você está fazendo uma apologia. O final de tudo é Rio, né? Enfim, tem um final lá. Que as pessoas sim. acharam um absurdo, mas quem falou que a autora tá dando um exemplo, tipo, mulheres façam isso? Não é isso, né? Nossa, tem muita coisa e eu penso muito nisso, assim, de ambas as coisas que você falou, do autor lá que não gosta da crítica, de pessoas que não fazem nenhum tipo de crítica, então tudo é ótimo. Li um livro aqui mais ou menos, 5 estrelas. Que hoje tudo é assim, tudo as pessoas Sim. amam demais, é tudo muito bom, não existe nada médio, porque não pode ser nada médio. Enfim, eu penso muito em como as pessoas estão sensíveis a muita coisa, assim. E tudo Né, tem que ter um final feliz. E a gente puxando isso pro lado como criador de conteúdo também, quando chega o publi até a gente, principalmente quando vem de autor nacional, é um passo que eu dou para trás. Nunca é algo que eu penso em abraçar de primeira. Uhum. Porque a dificuldade que a gente tem de lidar com o autor nacional, primeiro porque a grande maioria ainda acha que o criador de conteúdo tem que vender o livro dele, e não é essa a proposta. A gente está ali para divulgar, para falar sobre, para apresentar a obra. Não vender, não significa que eu vou vender ela. E a questão dos próprios leitores desse autor. Que se você falar e eles não concordarem com esse nossa, é a mesma coisa que você mexer com o fandom da Sarah J. Maas. Vem assim, então assim, hoje tá muito difícil, porque existe essa discussão de que cobra muito caro, né? E sendo que o trabalho do outro, a gente não precifica, né? Você não precifica o trabalho do outro. Cada um sabe o quanto vale o seu trabalho. Se você não tem como pagar aquele trabalho, ou se você não concorda com aquele, você tem outras opções no mercado para você procurar um que se encaixa dentro do que você está procurando e buscando. Mas não, o que acontece é esse movimento. A pessoa não gosta do que recebeu, e aí ela grita pro mundo inteiro e espalha e joga print e vira um fuzuê. Então o nosso meio literário ainda é muito infantil. Essa parte de conseguir trabalhar com autor nacional ainda falta maturidade, ainda é muito difícil, porque existe esses problemas que sempre, volta e meia, tá acontecendo. Todo ano roda uma polêmica dessa. Todo ano vem alguma coisa assim, por causa dessa dificuldade que a gente tem de lidar com o autor nacional. É verdade. Eu tive sorte, assim, com autores nacionais com quem eu já trabalhei, mas eu sempre deixo muito claro, assim, que eu vou primeiro ler e aí eu vou ver, né? Porque às vezes não é nem que se o livro é bom, se o livro é ruim, às vezes o livro não funciona pra mim, aí eu não vou fazer um vídeo, então aí você não vai me pagar e tá tudo certo, mas eu li seu livro. Mas também não vou falar, e é isso, mas tem alguns autores que
que chegam para você já de uma maneira muito esquisita. E aí eu vou até falar, não vou citar nomes, né? Mas foi. Ai, sei lá, assim. Tem esse livro aqui, se você quiser, entra aqui no meu Instagram e veja se você tem interesse. Assim, Uhum. gente. E aí é o seu trabalho, né? O que você falou. Não é assim, ai, vem aqui, querido, que eu tô te dando essa oportunidade. Sim. É a forma Uhum. como você fala com o criador ali e, e a forma como você também trabalha com esse texto, assim. Você tem que conversar com ele e explicar que, ó, eu vou ler aqui o seu livro, se eu gostar, a gente conversa, faz o vídeo, se eu não gostar, não vou também fazer um. Porque não adianta, né? Não gostar. Eu falo, gente, cobra e ainda fala assim, gente, eu li esse livro aqui, não gostei muito. Mas, se quiserem, também não vai funcionar. Eu tive sorte com os autores independentes com quem eu já trabalhei, mas eu sei que tem. Eu vi esses dias aí, acho que foi essa semana ou semana passada, muita polêmica envolvendo isso, porque. É difícil, né? Porque trabalha muito com o ego das pessoas, né? Acho que Uhum. tanto com o do criador quanto do autor, assim. E de fato, autores independentes têm que trabalhar o dobro do que outros autores fazem ali, que já tem uma editora e tal. E mesmo quem já tem uma editora também, às vezes, tem que penar ali para divulgar o livro. Mas eu acho que está todo mundo aprendendo também, né? Como trabalhar com isso. O criador, o autor, acho que está tudo muito novo e as pessoas estão aprendendo enquanto a coisa está acontecendo, né? Sim. E eu acho que se a gente não se profissionalizar, não conversar com outros criadores de conteúdo e os autores também não se conversarem, vai ser meio assim, essa coisa louca. Vai dar certo para alguns, não vai dar certo para outros, porque cada um cobra de uma maneira, cada um trabalha de uma maneira. Eu acho que tinha que ter uma certa união ali para que a coisa se fortaleça. Não sei o que vocês pensam. Uhum. Não, sim. Eu não acho que não é nem do lugar de. De fato, você não pode precificar o trabalho das outras pessoas, mas eu acho que tem que ter Uhum. uma conversa, porque toda profissão tem uma conversa. Toda profissão que é mais tradicional, ele vai ter ali o seu. A sua classe, eles vão ter ali uma conversa, tem leis que vão, né, assegurando os direitos e legalizando e deixando tudo aquele trabalho assim, né, da forma mais igualitária possível para todos da classe que fazem parte daquela profissão, que é uma coisa que na criação de conteúdo não existe, né? Além de ser muito novo, é algo que talvez seja mais complicado de você conseguir fazer toda essa junção, porque afinal, eu, por exemplo, sou arquiteta, eu tenho uma formação, entrei na faculdade, passei 5 anos num curso, e aí eu tenho um conselho que cuida da minha profissão, na qual eu pago um dinheiro para esse conselho tentar regulamentar essa minha profissão. Eu também tenho um respaldo jurídico, então, tipo, as pessoas têm leis do governo e tudo mais que vão assegurar o meu lugar dentro dessa profissão, que é algo que não acontece na criação de conteúdo. Então, eu acho que precisa cada vez mais entrar no local de colocar como profissão, porque eu vejo que as pessoas entendem a criação de conteúdo como um hobby, como uma Uhum. brincadeira, como algo divertidinho que você faz nas redes sociais e não enxerga como trabalho. E a gente, que por mais eu e a Bia e a Thay também, que é a terceira participante do Teto, a gente não ganha nenhum dinheiro com Teto, por exemplo. A gente nunca ganhou um centavo com Teto. Pelo contrário, a gente gasta dinheiro com Teto e não tem retorno financeiro. Nosso retorno é mesmo do nosso coração ficar feliz com o trabalho Uhum. que a gente faz. Mas, assim, por exemplo, as pessoas não entendem o que a gente faz como trabalho. E a gente entende como trabalho, porque a gente trabalha toda semana no Teto e passa horas trabalhando no Teto. A gente tem reunião de pauta, a gente tem organização, a gente tem criação de arte, a gente vai lá, então a gente tem que ser designer, a gente tem que ser marqueteira, a gente tem que fazer toda a parte do podcast mesmo, tem que convidar as pessoas, tem que fazer divulgação. Então, assim, é um trabalho. Mas muitas pessoas não enxergam como um trabalho, porque não ganha grana, não tem uma certificação. Então, acho que a gente que está aqui no meio, principalmente não só o literário, mas eu acho que como criação de conteúdo no geral, a gente Uhum. precisa cada vez mais ir lutando para a gente transformar isso realmente numa profissão. Porque quando você tem uma profissão e que ela é reconhecida, ela tem regularização, você consegue tentar deixar todo mundo ali no mesmo patamar
e evita exploração e evita talvez certas dores de cabeça e confusões que outras profissões não têm, mas que no nosso meio ainda tem bastante, né? Sim, Então, não, e assim, essa coisa de consumir, das pessoas, elas consomem tudo de graça, né? Então elas acham que a produção de conteúdo muitas vezes é feita gratuitamente, que aquilo não tem um trabalho, porque as pessoas estão consumindo aquilo sem pagar nada. E ok, tá certo, só que você tem que entender que é um trabalho, que o que você consome, alguém fez, né? Alguém tá ali, houve muito trabalho, houve a sua energia, a sua internet, o seu know-how, tudo que você já gastou para saber aquilo, enfim. É uma maturidade, né, das pessoas e também de autores e outras pessoas que consomem, não só de livro, né, mas de outros nichos também. sim, é uma maturidade geral realmente de todo mundo que está envolvido no processo, desde a pessoa que fabrica o livro, ao consumidor, ao produtor de conteúdo, a quem escreveu, e eu fico com um pouco de medo às vezes quando eu me deparo com um print de pessoas indo xingar as outras por conta disso, me dá um pouco de pânico, eu fico tipo, Eu galera, também. vamos dar privacidade para as pessoas acharem o que elas quiserem das coisas que elas andam consumindo. Tá tudo certo. A gente também quer privacidade para não gostar de certas coisas, outras pessoas também. É uma via de, né? Uma via dupla aí, não tem como. Não, hoje todo mundo gosta de tudo. Eu acho maravilhoso. Tudo é lindo, tudo é. Eu, quando não Tudo é gosto, ai, graças a Deus eu floreado. falo. Gente, eu meto pau mesmo. Porque Gente, o também. pessoal confunde educação e respeito com não fazer nada a respeito ou então ou mentir, né? É isso que eu sinto. Às vezes as pessoas acham que eu falar, tipo, gente, eu não gostei desse livro, achei esse livro ruim. Ah, mas não podemos falar que o livro é ruim. Não, pra mim, não foi legal, tá bom? Você gostou? Que bom que você gostou, que ótimo. Eu tenho certeza que tem várias outras pessoas que vão gostar, mas eu achei ruim. Ah, mas não pode falar que o livro é ruim, porque aí é da experiência de cada um, você tem que ser respeito. Eu entendo, gente, não é um desrespeito eu falar que eu não gostei de algo, é minha opinião. Você não vai falar assim, não, aquela maldita daquela autor. Não é isso que você vai falar, você não gostou da história. Eu, quando li assim que acaba, eu tava esperando me acabar. E aí eu falei, tá bom, Fanfic do então. Wattpad. Queria traumas, recebeu fanfic do Wattpad. Eu queria uma coisa mais elaborada, assim, gente. Muito importante a história, né? Mas daí Sim. o conteúdo é mais. Não, como é? A forma é ruim, mas o conteúdo é importante, mas a forma não. O conteúdo é melhor do que a forma. Sim. É isto. Acho que a gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso papo. A gente já, né, conversou bastante. Queria agradecer o Rodrigo, não acabou ainda, tá? Porque a gente adora agradecer antes da gente ir para o nosso quadro, que é para dar assim, essa marra final no nosso assunto. Queria agradecer o Rodrigo por participar, foi uma delícia conversar com você. Eu fico assim, tietando, assim, eu fico nervosa, tava suando, entendeu? Porque são pessoas que eu acompanho há muito tempo e que eu admiro demais o trabalho. E dá um pouco de nervoso. Então, quando a pessoa assim, que a gente ama muito aceita participar, a gente fica pulando, literalmente, nem é brincadeira, a gente fica pulando e fala para todo mundo. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado participar, foi muito importante para a gente receber você aqui, foi muito legal bater esse papo e fica aqui um convite para você voltar outras vezes aqui no Teto. A gente tem um quadro chamado Teto Assiste, onde a gente assiste algo e vai fazer uma resenha demorada, entende? A resenha demorada é onde a gente destrincha o negócio do começo ao fim. Então, se você também quiser vir falar aqui um pouco de cinema, de filmes, séries, pode ficar à vontade, o teto vai estar aberto para você, para o que você precisar, e no que a gente puder ajudar, a gente está aqui. Então é isso, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast. Vamos fazer, eu que agradeço o convite, eu amei muito, porque, nossa, eu me senti muito à vontade e o papo foi longo, né? Aí você vai falando e aí vocês vão respondendo, tá? Não é aquela coisa meio fechadinha, assim, pergunta, não sei o quê. Eu amei, eu acho que vamos fazer mais. Vamos agora para série, vamos para tudo. Vai ser, o céu é o limite agora, podem me chamar. Obrigado pelo carinho e pelo convite, gente. Foi uma honra participar e obrigado por tudo que vocês falaram. Que é isso.
Pois vamos para os nossos quadros. Vamos, Bia, para o nosso quadro. Nossos, tá vendo? Eu já tô louca de novo. Ainda tô na segunda temporada, estamos chegando no final da terceira, eu ainda tô nos nossos quadros, é o nosso quadro. Eu vou começar indicando, entendeu? Porque eu estou muito ansiosa com essas indicações que eu vou fazer, então eu vou passar na frente de todo mundo e vou logo falando as minhas indicações. Vai. Quero indicar, primeiramente, um filme que eu sei que muitas pessoas não vão gostar, eu sei que o elenco saiu diretamente de Chernobyl, eu sei de tudo isso, galera. Eu sei que o personagem principal não é uma pessoa legal, mas o que é que eu posso fazer? Eu amei, que foi Guardiões da Galáxia 3. Eu amei o filme, pra mim foi um dos melhores filmes da Marvel. Eu fiquei impressionada porque a Marvel estava fazendo cada. Ai, aquelas não posso ser processadas pela Marvel, porque a Marvel vai ouvir esse episódio, né? Então, assim, vamos tentar manter aqui. Mas ela tava vindo de uma fase um pouco conturbada, meio complicada, né, a querida Marvel? E aí eu fui no cinema e, assim, eu chorei igual uma corna, entendeu? Eu chorei largada. Fiquei muito impactada, foi muito triste, mas ao mesmo tempo foi muito bonito. E a cereja do bolo é um final que toca Florence and the Machine, gente. Aí eu não aguentei, eu chorava. A última vez que eu tinha passado por essa humilhação foi assistindo a After no cinema. Então aconteceu novamente, tá? Eu fiquei chorando descontroladamente no cinema. Então fica aqui essa indicação para vocês terem um breaking down também lá. E vale a pena, é um filme muito bonito, a mensagem que ele passa. Então fica aqui essa indicação e deixar no cinema e depois ele vai para o Disney Plus, depois que sai do cinema. E a minha segunda indicação vai ser o livro chamado Querida Combine. É um livro que está faltando, gente, acho que 5% para terminar. Mas independente de como seja o final, e eu posso estar me arrependendo de estar falando isso agora, eu vou indicá-lo. Porque vai que acontece uma coisa muito bizarra nas últimas páginas. Mas assim, eu tava lendo ele até a hora da gravação desse episódio, tava faltando, assim, juro, uns 10 páginas para eu terminar. Mas assim, pela experiência como um todo do livro, eu vou estar indicando ele, porque eu acho que já vale a pena, independente do que aconteça nessas últimas 10 páginas. Ele vai contar a história da Keiko Furukura, eu acho que é assim que se fala o nome dela, e ela é uma pessoa que já tem 36 anos, ela trabalha no Combine, que é uma espécie de loja de departamento / loja de posto de gasolina, assim, sabe? E aí é um livro que ele não tem grandes plots. Ele não é aquele livro como um livro assim de fantasia que você vai chegar lá e você vai encontrar 1 milhão de plots muito loucos. É um livro que ele vai contando a vida dessa personagem, o dia a dia dessa personagem, a interação dela com ali o mundo que ela vive. Mas eu achei um livro, primeiramente, muito rápido de ler. Muito gostosa a leitura, assim, na questão de escrita mesmo. Eu engoli, tipo, comecei a ler e quando eu vi, eu já tinha lido 20, 40 e já terminei o livro. Comecei ele ontem, já terminei hoje. Então, sim, foi um livro que é muito fluido. Segundo, que eu acho que ela consegue passar muito bem para o leitor o sentimento dos personagens. Acho que vale a pena você dar uma chance para você ter uma experiência diferente. Ele é um livro asiático, eu tô lendo ele por conta do MEI-Ásia, que é aquele projeto que tá rolando da Suglaquiato, acho que é assim que fala, Glaquiato. Posso estar errada, mas eu vou deixar lá nas redes sociais. E aí eu tô lendo uns livros de autores asiáticos nesse mês de maio, e eu li esse e foi uma grata surpresa. Eu fiquei bem entretida na minha leitura. Fiquei com vontade de abraçar a personagem principal e falar assim, amiga, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, são essas as minhas indicações. E eu tenho uma desindicação. Eu nunca faço isso com você. Um belo desastre. Que eu não sei porque fez isso comigo e eu quase arranquei os meus olhos da minha cara. E eu nunca vi nada tão ruim como aquilo. Gente, eu preferia ficar presa assistindo aqueles filmes que tinha nos anos 2000 de paródia de super-herói que o povo fazia, que era ridículo. Eu preferia ficar presa numa cadeira amarrada assistindo aquilo para o resto da minha eternidade do que ver mais uma vez Belo Desastre. Então aqui, não. Gente, mas eu vi o pôster, né? E tem alguns filmes que você olha o pôster, já fala assim, Ah, não vai. E esse aí.
Gente, a adaptação de After merecia um Oscar, entendeu? Merecia um Globo de Ouro em comparação àquilo que eu assisti. Não, gente, assim, veja, eu vi no Piratão, quando fui dar dinheiro pra aquela racista doida que é a Jane Maguire, né? Claro. Mas, gente, não, eu não tenho nem ter palavras. Não vejam. Mas você leu o livro também? Como é? Você leu o livro também? Li, menino. Eu, quando era mais nova, eu adorava. Eu ficava numa coisa muito, assim... Eu amava, porque era um livro que você engolia, porque ele era muito, tipo... Você ficava muito investido na leitura ao mesmo tempo que eu falava assim, eu nunca quero ter um relacionamento desse na minha vida, pelo amor de Deus, que coisa bizarra. Mas foi uma das coisas que, quando eu era mais nova, me fez ser leitora, assim, porque eu lia muito rápido, e eu, como odiava ler, quando eu encontrei livros que eu conseguia ler, assim, que eu entrava naquele mundo e conseguia ficar super dentro dele, eu ficava, tipo, muito encantada, mas hoje em dia eu entendo que era mais por causa disso do que por causa da qualidade da história. Hoje em dia eu entendo isso, mas, assim, por Deus, galera, assista se você quer saber do que é que eu tô falando, pra você entender porque que é o pior filme já feito na história da humanidade, aquelas. Mas, pior que 365 dias da Netflix, não. Jesus. É pior. Pior do que o primeiro filme de 365 dias. O segundo eu não consegui passar dos 10 minutos, mas o primeiro eu sei que é pior. Porque o primeiro, pelo menos, é um... Não, gente, não sei explicar. Pode ter sido a minha experiência também. Eu vi muita gente falando que era um filme divertido. Eu não sei de onde as pessoas tiraram aquilo. Eu nunca vou entender porque o Dylan Sprouse aceitou fazer aquele filme. Acho que a Disney não pagou o suficiente para ele montar a aposentadoria e o coitado tá precisando de grana, porque não tem explicação. Não tem. Amei essa desindicação que deu vontade de assistir. Pronto. Vamos lá, galera. Veja, mais pelo seu conta e risco. Isso. Então, assim, é isso. Rodrigo, você tem alguma indicação para fazer? Vou indicar duas coisas. Vou indicar um documentário, eu até falei faz um tempo já no meu TikTok. Tem no Globoplay, não sei se muita gente tem Globoplay, eu amo, eu assisto que eu sou meio noveleiro. Eu vou indicar um documentário, O Edifício Master, do Eduardo Coutinho, que é o Eduardo Coutinho foi um grande documentarista aí que basicamente ele entrevista as pessoas e ele consegue filtrar das pessoas o ser humano, assim, então é tudo muito lindo. E aí ele registrou o cotidiano dos moradores de um edifício no Rio de Janeiro, que é o Edifício Master, ele liga a câmera e fica perguntando da vida das pessoas no apartamento. E é uma coisa linda, você vê histórias de pessoas, assim, Brasil puro, pessoas lá dentro, e aí você vê histórias de pessoas que são mega preconceituosas, só que você só percebe nos detalhes, assim. Um casal que tem um grande amor, assim, que vive brigando, mas você vê que eles se amam, enfim. Um senhor que tem histórias lá muito, muito profundas. É uma coisa linda, você chora do início ao fim, e chora porque você percebe a humanidade daquelas pessoas. E é lindo, assim, acho que tem que passar na escola. É um documentário maravilhoso, Edifício Master. Assistam, chorem e depois... Vocês já viram? Não, eu já vi, eu acho que você falou no TikTok dele, né? Então eu acho que foi por isso que eu já vi, porque eu pesquisei aqui, eu já vi essa capa e eu não me é estranho essa história, eu acredito que seja porque eu vi o seu vídeo, mas eu ainda não tinha assistido. E eu acho que eu tô bem nesse clima de coisas sobre humanidade, por isso que eu gostei tanto de Tudo é Rio. Nossa, essa coisa que mostra o ser humano, né? Então vou anotar essa dica. Maravilhoso, muito bom. Você vê ali que tem que ter talento para tirar aquilo das pessoas sem forçar, assim, maravilhoso. Quem gosta de entrevista audiovisual, esse tipo de coisa, vejo que... E de livro eu vou indicar um que eu estou indicando para todo mundo, que eu acho que foi o último livro que me impactou muito, que me deixou noites lendo para terminar, que é A Última Casa da Rua Needless, até falei aqui, da Catriona Ward, acho que esse é o nome dela. E é um thriller, assim, que... Se você parar para pensar, o final, acho que já fizeram, que eu não vou falar, obviamente, já fizeram vários filmes e séries com essa temática, só que do jeito que ela contou essa história, só eu que... Oh, meu Deus. Só ela escreveu desse jeito, porque eu nunca vi e fiquei muito impactado. É a história de um cara que mora numa casa estranha com uma gata e com uma filha. E aí, há muitos anos atrás, uma menina sumiu
e ele foi o principal suspeito, só que a polícia chegou lá e não encontrou nada, então ele não foi preso, mas a criança sumiu e nunca mais encontraram, e a irmã dessa criança acha que é ele, que ele escondeu essa menina e que tá dentro dessa casa, e aí ela vai morar na frente da casa dele para tentar descobrir alguma coisa, e é isso. E o livro é narrado por ele, pela gata e pela irmã dessa menina que vai morar lá na frente. E aí, enfim, é muito chocante e eu fiquei de boca aberta. É um dos melhores finais de livros de thriller, porque os últimos thrillers que eu li era tipo isso, assim, O Homem de Giz. Daí chegava no final e falava, gente, que bosta. Aí, o negócio da Mulher da Janela, eu falei, gente, essa bosta aqui também. E aí, não sei se vocês gostam, mas eu não gosto. E aí, Não. finalmente, me surpreendeu muito. Então, leiam que vocês não vão se arrepender. Amo. Tudo. É muito difícil achar thriller com um final assim, né? Que você fica, uau, Surpreendente. eu não tinha pensado nisso. Não, é incrível. Aquela, você já leu As Sombras de Outubro? Não. Do Soren Sverdrup, alguma coisa assim. É Mas eu vou sensacional. O final é muito bom. Esse pega a gente de jeito. Ele é um thriller nórdico e É tem do umas Homem das cenas bem... Castanhas aqui? Isso! Ah, tá. O Homem das Castanhas foi a série que a Netflix adaptou. Aham. Que inclusive também tá bem boa. Ele é Eu vou roteirista de The indicar. Killing, eu amo The Killing, tá, vai, pode ir. Sim, o Soren é o roteirista. Esse é o primeiro livro dele. Gente, nossa, The Killing é uma das minhas séries favoritas. Minhas também. Eu amo. Amo. E esse livro é extensa. Não, eu acho que você vai gostar bastante. Eba. Eu vou indicar 8 Detetives, do Alex Pavese. Ele saiu pela Fara Editorial. Ele também é um thriller, mas ele é meio diferente. Porque a gente tem a história do Grant, que é um matemático, que criou ali uma teoria de que toda história de assassinato poderia ser resolvida matematicamente. E ele cria essa teoria, e para provar ela, ele escreve um livro que se chama Os Assassinatos Brancos. Só que se passam 30 anos desde a publicação deste livro, tudo. O Grant tá morando num lugar super remoto, assim, ninguém mais tem notícias dele, ele sumiu. E acontece um assassinato real, muito parecido com o que ele tinha escrito no livro dele. E aí uma pessoa vai atrás dele para tentar ali descobrir o que aconteceu, que é a Júlia. E quando ela chega lá, ela vai pedir para ele meio que explicar a teoria dele. Ela vai ler junto com ele o livro. O livro dele, na verdade, tem 7 histórias de assassinato. E conforme ela vai conversando com ele, ela vai começar a perceber algumas estranhezas. O que eu falo deste livro para todo mundo? Ele é diferente de tudo que eu já li, porque ele é dividido em 7 histórias diferentes também. Então você começa a ler uma história, de repente tá tendo outra, e no final tudo isso vai virar um bolo só. E é muito interessante, porque é diferente tanto na construção narrativa, como na forma como as coisas vão sendo apresentadas. E o final é genial. O final deste livro é impossível de ser desvendado antes. Então é uma dica que eu acho que para quem gosta do gênero, para quem gosta de livros de investigação, vai super gostar, porque te prende do começo ao fim. Mesmo que ele seja construído diferente e que tenha essas quebras, porque não é uma história que vai correndo linearmente, é surpreendente. Amei. Isso, vou ter Quero que ler. botar aí mais 2 livros na minha wishlist, entendeu? Na minha meta do ano. Bote. E se Deixa eu fodeu. indicar mais uma série. Vou indicar uma Pode série. indicar, pode Que indicar. eu tô assistindo, Amor e Morte. Vocês estão vendo na HBO Max? Love and Death. Não, É eu a vi que mesma saiu histó- há pouco tempo. É a mesma história que tem uma outra série na Star Plus que chama Candy, eu acho. É a mesma história, assim. Então, quem viu Candy, se for ver Amor e Morte, é a mesma coisa. Mas é de uma dona de casa que tá entediada com o casamento dela, resolve ter um caso com o vizinho. Só que daí, obviamente, ela chega pro vizinho e fala assim: tô muito entediada, minha vida é isso, é cuidar de casa. Eu acho que é nos anos, sei lá que ano é, 80, acho que é 80. E aí ela chega pro vizinho e fala assim: ai, vamos ter um caso?
E daí eles primeiro eles montam toda uma estrutura, assim, olha, eles ficam discutindo, será que vamos ter um caso ou não? Semanas isso, vamos ter um caso ou não vamos ter um caso? Daí eles fazem uma lista, assim, ó, não podemos nos apaixonar, só podemos nos encontrar tal dia, eu levo o almoço, não sei o quê. Era só sexo, né? Mas obviamente que dá errado. E aí, enfim, ela vai matar a mulher do cara. E aí essa é a história. E aí, tô amando. Só coisa Eu leve. não. Eu vejo só Só coisinha coisa leve, leve. só coisinha assim que te deixa bem quentinho. Eu acho, então, que eu conheço a história real, porque é baseado em fatos, então. Isso, Porque eu uma história real. pesquisei aqui e eu sei a cara da Candy aqui na vida real. Eu já vi a história dela. Interessante. Nossa, gente, Não, amei. é bem doido, assim, porque as pessoas são malucas, né, gente? Eu Sim. tô gostando. E Amei o pior, tudo. não é só na ficção, as pessoas são malucas, ponto, né? São. Isso. É. É isso, chegamos ao fim aqui do nosso episódio. Queria agradecer mais uma vez a presença do Rodrigo. Amei as indicações, amei a indicação da Bia também. A Bia vende tão bem os livros que ela vai indicar, gente. É incrível. Gente, vocês deviam contratar Atitude Literária, entendeu? E o Rodrigo também, que eles vendem muito melhor do que eu, por exemplo. Eu vou me perder no que eu tô falando, mas eles vendem ótimo, porque eu já tô adicionando aqui no meu carrinho da Amazon o que eles falaram. Então, assim, é só Não, eu adicionei tudo também. Tudo Eu que você falou. também. É isso, eu amo ler quando eu leio indicação das pessoas que vêm aqui, porque quase sempre, deixando claro, eu amo e são coisas diferentes do que eu tô habituada a ler, né? Então é bem massa. Sim. Não, e eu vou ler Tudo é Rio. Letícia tá já, assim, há dias falando, você precisa ler, você Gente, precisa ler. leia. Rodrigo indica muito ele também. Leia. Vem Tem aí, gente que gente, odeia, vem né? aí. Mas tudo bem. Pra Bia, a Bia, eu conheço ela muito bem. Eu sei que ela vai odiar aquele final, ao ponto dela querer tacar o livro na fogueira. Eu falei assim, mas não importa você odiar o final. Tá tudo Vai. certo você odiar o final. A experiência da leitura da Carla Madeira, cada Isso. pedrada que ela joga na sua cara, eu já falei, cada canetada da mulher é uma pedra que ela taca em você. É isso que tá valendo, entendeu? Você vai sair de lá com 50 mil marcações. Você vai repensar 6 vezes sobre a sua vida, pelo menos assim, a cada capítulo, que ela vai tacar uma frase que você vai parar, vai ter que levar para análise, que você vai ficar assim, é isso, galera, vamos aqui analisar isso aqui, que isso aqui me bateu de uma forma muito bizarra. E assim, é isso. E se não gostar do final ou gostar do final, aí é problema de quem tá lendo. O importante é a experiência, porque a mulher se garante. Exato. Aí vocês fazem um episódio de Tudo é Rio e me chamam e a gente fica aí discutindo. Amo! Não, 4ª temporada, anotem aí, viu? A gente vai chamar Rodrigo para um episódio de Tudo é Rio, quando a Bia finalmente lê. A Bia vai ser obrigada a ir do céu ao inferno. A gente vai obrigar ela a ler Tudo é Rio e vai obrigar analisar. ela a ler Acotar. Não, é porque eu e a Thay quer obrigar a Bia a ler Acotar. Porque, assim, entendeu? É um ruim que ela vai precisar ter que passar pela vida dela. E é isso. Eu quero passar por isso também, não li, não. Você ainda não leu? Não. Aí, Rodrigo, precisamos. Eu amo Acotar, mas eu acho muito ruim. Eu não li. Que bom. Não, isso é maturidade. É saber que é ruim e amar. Eu sempre falo, gente, eu sou a hater número 1 de Acotar, mas eu amo, eu leio todos os livros da Sarah J. Maas. E eu acho um lixo, tipo, o 4º livro de Acotar, gente, aquele é queimar e joga fora, não tem um aproveitamento. Mas foi muito divertido. Então, assim, a vida é sobre isso. É isso. É isto. Pronto. Pronto, todo mundo pronto. Pronto. Chegamos aqui no final do nosso episódio. Não esqueça de seguir o Rodrigo nas redes sociais. É Rodrigo.de eu acho que no Instagram, né, amigo? Isso. E também vai lá no TikTok, segue ele. Ele tem resenhas maravilhosas. Ele é chique, entendeu? O Rodrigo, ele é chique. Você entra lá no Rodrigo, ele é fino. Ele tá lá com o seu vídeo, você olha e fala assim, esse homem sabe do que ele está falando. Esse homem é
muito inteligente, porque ele é chique, ele é fino, ele fala bem, ele é educado, e até quando ele vai falar mal de algo, ele fala com uma classe, assim, minha galera, que vá lá e confira o conteúdo dele, tá? Porque é sensacional. Também não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Teto para 3 Podcast, lá no Instagram, @Teto para 3, lá no Twitter, @Teto para 3 Podcast, lá no TikTok. Vai no nosso Linktree, entra nas outras redes, segue a gente no vídeo de stream na qual você está ouvindo esse episódio. Não esquece de avaliar ele e compartilha o Teto, vai lá, comenta. Quer jogar hater? Vai também, galera. A gente aceita qualquer pessoa. Joguem hater, gente. Falar, nossa, que bosta de episódio. Eu vou falar, Que mas eu sou um lixo. É isso, Rodrigo. Muito, muito obrigado. E Obrigado a vocês. Beijo. Amei, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.